Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, chega até você com mais uma palestra que mudará a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pega comigo o livro de Tobit, capítulo 8. Na nossa Bíblia é 1035, 1035. Tobit 8, versículo 4. Só que hoje eu prefiro ler na tradução da Bíblia da Ave Maria, 524. Tobias 8, versículo 4. Porque o livro de Tobias é um livro do tempo do exílio. Então não se encontraram os originais. Se encontraram cópias dele. Existe a chamada cópia sinaítica. E a nossa Bíblia preferiu esta tradução, esta cópia, enquanto que a Bíblia da Ave Maria traduziu do texto grego, normalmente. E nesse pontinho, aqui traz uma coisa bem útil para a gente, então eu prefiro ler aqui, pela Bíblia da Ave Maria, Tobias 8, versículo 4. Então Tobias encorajou a jovem com estas palavras: levanta-te, Sara, e roguemos a Deus, hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Depois da terceira noite, consumaremos nossa união, porque somos filhos dos santos. E não devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Você pode até imaginar esta cena. Tobias veio de longe, de muito longe. O pai, Tobit, preocupado com a viagem que o filho precisava fazer, procura um companheiro. E Deus é tão bom que coloca um companheiro para levar Tobias, que no final de tudo acaba se descobrindo, o próprio se manifesta, era o anjo Rafael. O próprio arcanjo Rafael acompanhou Tobias em toda esta viagem e toda a aventura, porque ele passou por toda a aventura que Sara, aquela que era destinada por Deus para ser sua esposa, passou. Chegam à casa de Raguel, o pai de Sara. E por fim, Tobias e Sara se casam. Chegada a noite do casamento, claro, levaram o jovem esposo aos aposentos da sua esposa, Sara. Como está na Bíblia, na nossa Bíblia, até se percebe que eles já estavam deitados. Tinham todo o direito de agora ter a sua união conjugal pela primeira vez. E veja, Tobias, que havia se conservado casto até aquele momento, ele se levanta primeiro, isso a tradução da nossa Bíblia esclarece, e se volta para sua esposa que está ali, preparadinha para ele, pronta também, ela esperou aquela hora, e tinha todo o direito de se dar ao seu esposo, que Deus mesmo havia escolhido para ela, que veio de longe, porque por um lado Tobit não queria que seu filho se casasse com uma mulher qualquer, mas que fosse buscar uma mulher, uma jovem, que
fosse também ela do povo de Deus, que também ela acreditasse, que também ela servisse ao Senhor, que também ela fosse de uma família que servisse ao Senhor. E ao mesmo tempo Sara esperava por um marido assim, que fosse de Deus. E quem traz para ela esse marido é o próprio anjo Rafael. E veja então o que acontece. Eu retorno ao versículo 4, capítulo 8, versículo 4. Então Tobias encorajou a jovem com estas palavras: levanta-te, Sara. Ele já se havia levantado. Levanta-te, Sara, e roguemos a Deus hoje, amanhã e depois de amanhã. E rezemos ao Senhor hoje, essa noite, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Durante essas 3 primeiras noites, nós estaremos unidos a Deus. Nós tínhamos todo o direito de estarmos unidos entre nós. Tínhamos todo o direito. Foi por isso que o Senhor nos casou. Foi por isso que o Senhor nos trouxe um para o outro. Nesta linda aventura, mas essas 3 noites, nós vamos estar unidos ao Senhor. Depois da 3ª noite, consumaremos nossa união. Depois da 3ª noite, consumaremos nossa união. E repare então o versículo 5, porque somos filhos dos santos, e não devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Eu digo e você repete, porque somos filhos de santos. Não, eu quero bem mais forte, porque somos filhos de santos. E não devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Gente, eu nem vou fazer rodeios, eu vou direto. Eu sinto que eu faço isso no nome do Senhor. Eu vou pedir a todos os rapazes, e a todas as meninas, que têm a graça de serem virgens, que conservem, por amor de Deus e por amor de si, e por amor do seu casamento, e por amor da sua família, e por amor dos seus filhos. Meu filho, minha filha, conserva a virgindade, e mais ainda, faça um compromisso com o Senhor. Faça, até eu posso chamar com essa palavra, faça um voto ao Senhor de conservar-se virgem até o seu casamento. Eu convido os rapazes, adolescentes e meninos, que pela graça de Deus conservaram a virgindade. Como eu já disse e testemunhei aqui no palco com as pessoas comigo, o professor Felipe foi um deles. Se você veio a acampamentos passados, eu pude testemunhar aqui, porque ele também testemunha. Júlio, que está sempre aqui, esteve hoje conosco, sempre está conosco aqui orando. Eu pude testemunhar, porque também eles já testemunharam em público. Não foi fácil, não foi mole. Eu me lembro, um e outro, como também as esposas deles, eram do grupo de jovens que nós tínhamos lá naqueles anos de 71, 72, 73, 74. Faz bastante tempo, graças a Deus. E eles puderam ir virgens para o casamento. Eles, homens. Eu estou convidando realmente todos os rapazes que têm a graça, e só posso dizer, essa é uma graça. Sim, é uma graça. Conserve essa graça, é graça de Deus. Você está certo. Você está certo. Muita gente fica com dúvida, muitos rapazes ficam com dúvida, vendo os seus colegas todos, e vendo o que eles contam, e vendo o que eles dizem, e vendo a vantagem que eles contam, e vendo as insinuações, eles quase empurram os seus colegas para também eles terem relações. Você fica titubeante e não sabe se você está certo. Até parece que você é diminuído diante dos outros, porque já tiveram não sei quantas relações, tiveram não sei quantas experiências. Até pelo jeito dos colegas falarem, pelo jeito dos colegas se exaltarem, parece que você está abaixo deles. Não, não, ao contrário, você tem a graça de Tobias. Você tem a graça dos filhos de santos.
Os outros coitados caíram, os outros coitados se machucaram, os outros coitados se queimaram muito cedo. Eu conto sempre, eu era menininho e queimei o meu braço com água fervendo e conservo até hoje ainda a cicatriz. Durante muito tempo, ainda hoje, eu tenho que tomar muito cuidado com esse braço, porque qualquer queda machuca fácil, porque é uma região muito frágil do meu braço. Aconteceu, eu me queimei quando era criança, no braço. Muito rapaz, infelizmente, eu sei, o mundo é cruel. A tentação é cruel conosco homens. Muito rapaz caiu, e caiu muito cedo. Eu sou obrigado a dizer a você, é uma infelicidade, você se queimou. Eu sei que muito homem, eu sei que muito rapaz se blasona, se exalta, contando das suas relações, das suas aventuras, mas deixa eu falar franco, infeliz de você que se queimou tão cedo. O certo para você era você ter se conservado virgem como a sua esposa até o casamento. Já já eu explico mais, mas eu tenho que ser franco com você. Porque infelizmente o mundo virou a coisa de perna para o ar, e parece que quem está certo são os outros. São aqueles que hoje infelizmente são a maioria, mas a coisa não se faz por maioria, não. Inclusive você vai a um rio, você encontra cascalho até não querer mais. E você encontra pouco ouro, pouquíssimo ouro. Mas o que você pega? Você pega o cascalho ou você pega o ouro? É claro que você pega o ouro. É claro que você pega o ouro. O ouro é sempre menos. Ou você quer ir pela maioria? Quer pegar cascalho? Problema seu, você não vai levar nada. Vai levar entulho para a sua casa. Parece ouro, mas não é. Eu sei que estou tratando um assunto de ponta. E que muita gente não acredita assim, infelizmente, porque o mundo fez a cabeça. O mundo virou os nossos valores. E acha até estranho, mas é preciso que se fale as coisas francamente, e eu estou tendo a graça de falar as coisas com franqueza, porque infelizmente nós não temos escutado isso em outros lugares, e hoje nessa tarde o Senhor veio me convencendo, e eu estou certo, é isso que o Senhor quer que eu diga agora. E digo a você, se eu pudesse apertar a sua mão, eu não sei quem é e nem quero identificar, você que conservou-se virgem até agora, que não manteve relações, queria apertar a sua mão, lhe dar um forte abate e um abraço e dizer: meu filho, você está certo. Eu sei que não foi mole, sei que não vai ser mole. Os moles já caíram, os moles já se queimaram, os fracos já caíram, os fracos já se deixaram queimar. E claro, todo derrotado é assim, sai contando vantagem da sua derrota. Mas você está certo, conserve-se assim. E quero dizer a mesma coisa às meninas. Antigamente era difícil os rapazes se manterem castos, e as moças, graças a Deus, conservavam a própria virgindade até o casamento. Davam também isso de presente ao seu marido e à sua família e ao seu futuro. Só que nesses tempos, infelizmente, de tal maneira o mundo tem mudado a nossa cabeça, tem feito a nossa cabeça. E a televisão e as novelas, de tal maneira, foi fazendo a cabeça das mulheres e das meninas, e a mentalidade que foi se criando, que a menina achou uma coisa estranha, um vexame, conservar a virgindade. Não, minha filha, é justamente ao contrário. É justamente ao contrário. Eu não estou falando apenas de uma pelezinha a mais ou menos, não. Não é apenas uma questão de membrana física que eu estou dizendo, não. É a sua virgindade, é a sua pureza, é a sua castidade. Que Deus mesmo lhe deu e quer que você conserve. E quer que você dê de presente para o seu marido, aquele que Deus escolheu para você, para os seus filhos, para a sua família e para todo o seu futuro. E quero dizer às meninas também a mesma coisa que eu disse aos rapazes. Eu não preciso repetir tudo aquilo que eu falei, porque a mesma coisa se refere a vocês. Muitas vezes você fica com a cabecinha perplexa: será que eu estou certa? Porque as minhas colegas,
As minhas colegas constantemente estão falando na minha cabeça e quase me empurrando, e parece que eu sou menos do que as outras, porque eu não vou para essas aventuras e não quero. Parece que eu sou menos. Não, minha filha, você não é menos, você é mais. Coitadinhas das outras, elas foram queimadas, porque se os rapazes se queimam quando têm relações antes do casamento. Isso que o mundo ensina, nessa sexualidade errada, quando se jogam nas mãos de meninas, quando se jogam nas mãos, nos braços de mulheres, quando se jogam nos braços de prostitutas. Os nossos rapazes se queimam, mas a queimadura aí para as mulheres é muito mais dolorosa. Muito mais dolorosa. Se você, como nós, fosse ouvir as pessoas, fosse ouvir as meninas, fosse ouvir as jovens senhoras, fosse ouvir senhoras, mães de família mesmo, lhe contando as feridas que contraíram, nas aventuras que viveram, nas situações das quais foram vítimas, você viria o que é que realmente fazem estas tais relações antes do casamento. E volto a dizer, estamos num assunto de ponta. O mundo diz justamente ao contrário do que eu estou dizendo, e certamente muita gente me ouvindo, principalmente pelo rádio, pela televisão, pode até achar estranho. É estranho mesmo, porque infelizmente não se falam as coisas claras assim. Padres não falam, pais não falam, professores não falam, e quando falam, falam justamente ao contrário. Falam justamente ao contrário. Muitas vezes o que acontece é a mãe, é o pai dizendo para o filho e para a filha que se preserve, que tenha a camisinha consigo, que não se exponha, como que insinuando que pode ter tudo, ou que afinal das contas não dá para segurar, não dá para manter as coisas. Então, minha filha, por favor, meu filho, por favor, se preserve, use um preservativo, vá prevenido, vá prevenida. Isso que é o pior, é a própria mãe às vezes vai e dá, e olha na bolsa para ver se está prevenida, mas meu Deus do céu, que prevenção é esta? Que prevenção é esta? Veste um plástico em você e se jogue no fogo para ver o que te preserva. Obrigado porque você entendeu. E infelizmente o que nós ouvimos em aulas, em conferências, em palestras é isto. Mas nós temos que voltar àquilo que está tão bem expresso aqui no versículo 5. Porque somos filhos de santos e não devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. E não podemos chegar ao casamento como os pagãos que não conhecem a Deus. Eu sei que falando assim, até agora, para aqueles que tiveram a graça de conservarem-se virgens, eu choquei aqueles e aquelas que infelizmente perderam a virgindade. Eu sei, mas só que eu tenho que dizer a verdade, porque senão sempre parece que aqueles que viveram aventuras, que aqueles que se queimaram são os certos. Não, nós queimados, comigo foi só o braço, graças a Deus. Nós queimados somos vítimas, temos que tomar muito cuidado. Nós queimados somos queimados, não somos superiores aos outros. Bom, eu tenho que buscar alguém que tenha um cotovelo perfeito. E é cotovelos perfeitos que nós temos que ter. Não são cotovelos queimados, frágeis, que não aguenta nada, qualquer batida já está sangrando. Mas assim como eu estou pedindo, convidando, a você rapaz, a você menina, que conservou a sua virgindade até aqui, que você faça um compromisso com o Senhor, uma aliança com o Senhor, até eu digo um voto ao Senhor, de conservar-se virgem até o casamento, e dar de presente a pessoa com quem Deus escolheu para você se casar, e dar de presente aos seus filhos, dar de presente à sua família, dar de presente ao seu futuro. Isto eu estou convidando agora também os rapazes e as meninas que por mil motivos, com culpa ou sem culpa, acabaram perdendo a virgindade. Mas que você faça um compromisso
com o Senhor. Gente, porque assim como eu cuidei e cuido do meu braço, e não vou querer mais, não vou querer queimar mais. Claro que não. Queimei uma vez, chega. Eu já vi as consequências de ter queimado o meu braço. Não quero queimar segunda vez, não. Eu estou convidando a você a fazer um compromisso, uma aliança, um voto com o Senhor, de daqui para frente você se conservar virgem até o casamento. É um compromisso que eu estou pedindo aos fortes. Os moles não são capazes disso. Os fracos deste mundo não são capazes disso. Mas eu sei que você pode ter essa força, e na verdade você quer ter isso. É que infelizmente a mentalidade do mundo pegou você. É que infelizmente a tentação foi tão cruel, e talvez até a sua cabeça ficou revirada. Mas eu tenho a certeza, muito mais do que eu, durante tudo isso que eu estou falando, o Senhor está agindo em você, está agindo na sua mente, está agindo no seu coração, está trabalhando em você. Porque saiba, o Senhor perdoa, claro que perdoa. E mais ainda, o Senhor cura. E nós temos visto coisas lindas, gente. E muita gente, rapazes e moças, que acabaram sendo vítimas, depois retomam, conseguem a graça de serem curados, conseguem, e nós vimos coisas lindas, estavam machucados, estavam feridas, mas graças a Deus receberam esta cura, e se conservaram puros para o Senhor, castas para o Senhor, eles e elas virgens para o Senhor a partir daí. Eu sei que virgindade é virgindade, mas vamos dizer assim, seja qual for a sua história, por mais dolorosa que ela tenha sido, o Senhor é capaz de pôr um ponto final a isso. O Senhor é capaz de mudar o seu interior. E o Senhor é capaz de mudar também o seu físico. Sim. Porque há muita gente que tem vergonha de si, tem vergonha até do próprio corpo, por causa das coisas de que foi vítima. Eu sei que enquanto eu estou falando, o Senhor está curando você. O Senhor está retirando de você todo esse medo, toda essa vergonha que ficou. Eu sei que o Senhor está sendo bom com você. Ele está purificando você. E eu estou sentindo aqui que enquanto eu falo, não somente jovens, mas homens e mulheres estão sendo tocados, estão sendo curados pelo Senhor. Gente, é graça. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Sim, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. É esta graça que o Senhor está dando a você nesta tarde, neste dia. É esta graça que o Senhor está dando a você. Não perca, estenda as mãos e pegue para você. Pegue toda a cura que o Senhor está fazendo em você. O Senhor está tirando toda a vergonha que você tinha, todo o sentimento de culpa que você carregava. Toda acusação sobre si. E também todo o ressentimento, toda a mágoa com a pessoa ou com as pessoas, com a situação da qual você foi vítima. Sim, isso machucou muito. Você decepcionou-se com pessoas, você decepcionou-se com um grupo, você decepcionou-se com situações. Mas graças a Deus, o Senhor está curando você agora. E esta cura, ela é importante para você daqui para frente manter-se puro, manter-se casta, manter-se rapaz, menina, virgens. Obrigado, Senhor, porque limpa a mente, porque limpa o coração, porque limpa os pensamentos, porque limpa a fantasia. Obrigado, Senhor, porque está limpando as lembranças, as recordações tão dolorosas. Obrigado, Senhor, porque está limpando todos os sentimentos. Obrigado, Senhor, porque está limpando até mesmo o corpo.
desses meus irmãos, dessas minhas irmãs. E eles não se sentem mais sujos, não se sentem mais impuros. Pelo contrário, Senhor, e obrigado, eles se sentem agora lavados por Ti, purificados por Ti. Obrigado, Senhor. Eles se sentem cobertos pela Tua graça, pelo Teu amor. O Senhor os ama. E o Senhor lhes dá agora a graça da firmeza, a graça da fortaleza dos santos para se manterem fortes, para se manterem firmes, para se manterem castos, para se manterem puras, para se manterem virgens. Muito obrigado, Senhor, porque faz isso. Muito obrigado, Senhor, porque muitos e muitas já estão fazendo no coração esta aliança, esse trato contigo, Senhor, de se manterem virgens, de se manterem castos, de se manterem puras, Senhor, a partir de agora. Aqueles que não perderam a virgindade é só continuar, aqueles que infelizmente perderam é agora retomar e começar tudo de novo, como se fosse 0 quilômetros. Muito mais atentos, porque já foram feridos, porque já foram machucadas, mas na firmeza daqueles que receberam a graça, e que recebendo a graça, fizeram um propósito, fizeram uma aliança, um compromisso com o Senhor. E eu agradeço muito, Senhor, por todos esses, que já no coração, já na própria mente, já no próprio interior, estão fazendo contigo este compromisso, esta aliança. Obrigado, Senhor, porque vai lhes dar força, vai lhes dar coragem, vai lhes dar fortaleza para que mantenham, Senhor, isto que podemos chamar até mesmo de um voto feito ao Senhor. E nós sabemos que quando fazemos o voto, Senhor, a graça vem por consequência. Muito obrigado, Senhor. Fazendo o voto no coração, a graça vem por consequência. Muito obrigado, Senhor. Eu quero repetir com você o que está aí, em Tobias 8, versículo 4. Retoma. Retoma na sua Bíblia. Então Tobias encorajou a jovem com estas palavras: levanta-te, Sara, e roguemos a Deus hoje, amanhã e depois de amanhã. Estaremos unidos a Deus durante estas 3 noites. Veja a coragem de Tobias. Conservou-se virgem até aquele dia. E na noite das núpcias ele diz à sua esposa: estaremos unidos a Deus durante essas 3 noites. Hoje, amanhã e depois rezemos ao Senhor. Então levanta-te, minha esposa, levanta-te. Ele foi o primeiro a se levantar e convidou a sua esposa a se levantar. Depois da 3ª noite, consumaremos nossa união. E o mais importante está agora aqui, no porquê. Eu digo e você repete: porque somos filhos de santos. E não devemos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Porque somos filhos de santos. E não podemos chegar ao casamento como os pagãos que não conhecem a Deus. Porque somos filhos de santos. E não queremos chegar ao casamento. Não queremos chegar ao casamento como os pagãos que não conhecem a Deus. Dá-me, Senhor, a graça. Eu quero guardar pureza. Eu quero guardar castidade até o meu casamento. E deixa eu acrescentar uma coisa a mais. Eu estou convidando também aos casados e às casadas. Assuma com o Senhor agora um compromisso de viver a fidelidade no seu casamento. Primeiro, a sua vida conjugal, ser uma vida conjugal, claro, você tem direito a isso. Pelo contrário, você está vivendo o sacramento do matrimônio. Sim, na sua relação sexual de casado, você está vivendo o seu sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio existe para isso.
Já já eu explico mais. Que você viva as suas relações conjugais de maneira pura, de maneira santa, quer dizer, como Deus quer. Você está me entendendo bem, sem as aberrações que o mundo prega, que o mundo coloca na nossa cabeça, sem as aberrações que o mundo manda aprender de vídeos, de filmes, de coisas pornográficas. Você sabe o que é o natural. Você sabe o que Deus fez. Gente, o que Deus fez através da natureza é maravilhoso. E digam aqueles que entendem de biologia, digam aqueles que entendem de organismo humano. E não só, também de organismo animal, porque a coisa é perfeita também nos animais, mas é muito perfeita na criatura humana, no homem e na mulher. Pegaram justamente esta coisa perfeita. Era como se pegasse uma máquina, como essa máquina que está aqui. Uma câmera de televisão é uma máquina muito preciosa, muito valiosa, mas o seu corpo, o seu organismo é muito mais. Imagine eu usar uma câmera de televisão com aberrações. Eu estou estragando a câmera, estou estragando tudo que ela deve fazer. Gente, o mundo ensinou a gente a enxovalhar a coisa mais linda que Deus criou, que é a união do homem e da mulher como sócios de Deus para pôr mais filhos neste mundo. Porque a verdade é esta: Deus abriu mão de Ele continuar criando e quis que a criação continuasse através da sexualidade do homem e da mulher. E por isso fez perfeita a sexualidade do homem e da mulher, e fez perfeita a relação do homem e da mulher. E as consequências dessa relação é a coisa mais linda, é uma coisa santa, é o sacramento do matrimônio realizado. Só que a tentação e o mundo, esse agente, esse traficante de Satanás, ensinou a nós e insinua a nós e joga a nós em aberrações, profanando, dessacralizando a coisa mais sagrada que Deus criou. Estou convidando você que é casado, você homem, em primeiro lugar, e você mulher, para viver o seu casamento, para viver aquilo que Deus lhe deu como direito, a realização do sacramento do matrimônio, de maneira santa. E de maneira santa quer dizer de maneira correta, de maneira certa, de maneira natural, como Deus criou, que é uma perfeição. Saiba que as aberrações são realmente o que a palavra diz, aberrações. Eu estou convidando você também, isso é muito importante, a ser fiel. Você, homem, ser fiel. E você pode ser fiel. Você precisa ser fiel. Você precisa dar de presente à sua esposa, a seus filhos, à sua família, ao seu futuro, a sua fidelidade, meu irmão. Você precisa. Eu sei que o mundo é terrível. Eu sei que há muitas mulheres por aí, há muitas meninas por aí, provocando. Eu sei que é fogo manter fidelidade nos tempos de hoje. Eu sei que é duro. Mas justamente nós somos filhos de santos. Somos e queremos ser santos. Portanto, não podemos viver o casamento, não podemos viver o matrimônio como os pagãos que não conhecem a Deus. Deixa que infelizmente os pagãos sejam pagãos e realizem aquilo que é próprio deles, que realizem aquilo que o chefe deles lhes ensina, mas o nosso dono é o Senhor. Nós somos de Deus, nós somos de Jesus, nós somos daquele Deus que é amor e não daquele Deus que é aberração. Nós somos daquele Deus que é amor, o amor perfeito. Portanto, nós somos imagem e semelhança dele e queremos viver pureza e queremos viver santidade na coisa mais sublime que Deus fez para o homem e a mulher, que é o matrimônio, e no matrimônio as relações conjugais. Você pode viver fidelidade, claro que pode. Vai custar muito joelho dobrado no chão.
vai custar força de vontade, vai custar muita confissão. Talvez você precise confessar-se todos os meses e quem sabe mais de uma vez por mês. Vai custar muito arrependimento. Vai necessitar que você jejue. Vai necessitar que você se mortifique em outras coisas. Que você acabe com cigarro, que você acabe com cervejinha. Para se manter firme, para se manter forte, se você cede sempre, se você cede ao cigarro, se você cede à cervejinha, se você cede àquela dose de aperitivo, se você cede sempre, claro, quando chega no ponto da sua sexualidade, você não aguenta nada, você já é um mole em tudo, mole é mole constantemente, você tem que se enrijecer, ser firme, ser forte. Para que forte você possa manter-se firme na fidelidade. Veja, a fidelidade não é só para a mulher, não. E veja como é que o homem se sente quando ele descobre que a sua mulher é infiel, que a sua mulher está lhe traindo. Porque você é o bom e ela é a vítima. Você pode trair, você pode ser infiel, ela não. Com quem você trai? Não é com outra mulher, o bandido? Tem muito marido machão que diz: com a minha mulher não, com a minha filha não. Bandido, só que com as mulheres dos outros sim, e com as filhas dos outros sim, não é verdade? Com as filhas dos outros, com as meninas dos outros. Com aquela que é filha de alguém, porque não nasceu assim, solta no mundo. Não, é filha de alguém. Só porque é sua secretária, só porque te encontrou. Só porque passou pela sua vida, até quem sabe como sua aluna. Você dá uma de galã e uma de galão e vai por cima. Bandido, hipócrita, sujo. Não vale nada esse negócio de dizer: com a minha mulher não, com a minha filha não. Não existe duas medidas e dois pesos. Muito ao contrário, muito ao contrário. Use esse seu machismo para dizer: com a minha mulher não, isso é, eu não vou ser infiel à minha mulher de maneira nenhuma. Com a minha filha não, de jeito nenhum, eu não vou ser infiel à minha filha. A minha filha, o meu filho, a minha família precisa da minha fidelidade. Isso sim é ser homem, isso sim é ser alguém forte. E Deus quer que você seja assim. Por quê, gente? Porque nós somos filhos de santos. E não podemos nos casar como os pagãos que não conhecem a Deus. Então, graças a Deus, eu estou juntando todos, rapazes e moças, homens e mulheres, casados e solteiros. Os casados e as casadas que tiveram a chance, a graça de chegar ao casamento virgens. Os solteiros e as solteiras que têm essa graça de se conservar virgem até agora, para se conservar virgem até o casamento. E aqueles rapazes e moças que infelizmente se machucaram em acidentes de percurso, para que daqui para frente, pela graça de Deus, você se conserve forte, e assim, casto, pura, virgem. E repito para você, isso não é ser menos, isso é ser mais. É ser mais diante de Deus, e é ser mais diante dos homens. E é preciso que o mundo comece a conhecer isso. E é preciso que o mundo comece a conhecer isso, porque infelizmente nós fomos cristãos de pouquíssimo valor, infelizmente, e deixamos que o mundo colocasse nas telas de televisão, colocasse nas revistas, colocasse nas novelas, colocasse nas músicas, toda a enxurrada de sujeira deste mundo, mostrando que o certo, mostrando que o bom é o que o mundo faz, mostrando que o errado é que é o certo. Temos que mudar tudo isso.
É preciso que os homens saibam, é preciso que a humanidade saiba, é preciso que o mundo inteiro saiba que Deus tem filhos e filhas neste mundo que se conservam fiéis a Deus e que são capazes, pela graça de Deus, de se manterem fortes, firmes, marchando contra a correnteza, subindo contra a correnteza, porque são filhos de Deus. É preciso que o mundo inteiro conheça isso. É preciso que o mundo inteiro saiba disso. Uma coisa que eu queria que você imaginasse. E é linda esta situação. Maria namorou. Maria, a mãe de Jesus, namorou. Claro que namorou, não estranhe. Porque ela nunca imaginava que viria a ser a mãe de Deus, nunca imaginou. E como toda moça judia, ela se preparava para o casamento, pedia a Deus o marido que Deus já tinha preparado para ela. Ela pedia, e encontrou José, lá na cidadezinha de Nazaré, era uma cidade pequena. Ela conheceu José, e José conheceu a ela. E eles namoraram? Claro que namoraram. Tanto assim que depois se casaram, e Maria ainda não tinha recebido o anúncio do anjo, você sabe muito bem. Ela já era casada com José. E o casamento entre eles, o casamento entre os judeus, se fazia em 2 tempos. No primeiro momento, eles se casavam. Só que na hora que se casavam, o marido ia preparar a casa, era ali que começava. Ele ia preparar a casa e todo o necessário, os móveis, tudo o necessário. Enquanto a mulher ia preparar o seu enxoval. Mas a alegria era muito grande, porque eles já estavam casados, ele estava preparando tudo para a sua amada. E ela estava preparando tudo para o seu amado. Eles viveram tão bem este momento, 2 momentos lindos, deixa eu falar, 2 momentos românticos. Primeiro foram namorados, foram noivos. Já imaginou Maria e José de mãos dadas ali, andando por Nazaré, vendo um pôr de sol bonito como hoje, vendo a natureza, indo até o lago. Você já imaginou a beleza de José e Maria ao anoitecer, vendo o luar, as estrelas, conversando, falando das coisas deles, falando das coisas de Deus também. Mas eles não ficavam rezando o tempo todo. Eram jovens. Você já imaginou a beleza de José, já casado com Maria, naquele entusiasmo de estar preparando tudo para ela, de preparar a casa para ela. Quando se vai a Nazaré, gente, além da casa de Maria, onde o anjo apareceu para ela, ela estava lá ainda na casa dela, pertinho tem a outra casa. Como era costume, ligada à casa estava a carpintaria, onde José trabalhava. Ele preparou tudo. E como ele era carpinteiro, ele fez os móveis também, com as mãos dele mesmo, com as ferramentas dele. Você já imaginou o romântico de José passando o dia, fazendo hora extra, até para apressar a hora de buscar a sua amada e trazê-la para a sua casa. E quando chegava de tardezinha, de noite, ele vinha contar o que já tinha feito. Ela já contava e mostrava os panos que tinha preparado. Porque até fazer o pano se fazia, Maria fiava, não é somente comprar o pano feito, não, fiava as linhas para fazer o tecido, e tudo que ela ia fazendo. Um e outro viveram esse romance, e é durante esse tempo que acontece o anúncio do anjo, e foi porque o anjo mandou, porque o anjo disse, é que José, já tendo encontrado Maria grávida, quando volta da casa de Zacarias e Isabel, a assume e a leva para a sua casa, como o anjo disse. Por que eu lhe contei tudo isso? Eu fiz você partir para várias coisas. Uma delas, participar da missa, ir adorar o Senhor no sacrário,
como se você visse o Senhor com seus próprios olhos. Lembra-se? E como isso vai mudar a nossa vida. Eu lhe mostrei uma outra coisa. Mudar a sua vida. Trocar a sua vida. Como se Maria tivesse chorado as lágrimas de sangue sobre as suas mãos. Lembra-se? Não é lindo? E seja o que eu ponho como suposição. O que eu ponho como suposição é real. É real. Eles estão atentos a todos os filhos de Deus. Eles querem que os jovens que são filhos de Deus sejam preparados como filhos de Deus. Ela que é mãe quer educá-los. Ele que assumiu a paternidade de Jesus, quer assumir a paternidade de todos aqueles que são de Jesus e que são filhos de Maria, que são herdeiros daquela que Deus lhe deu como esposa. Veja José, o nosso querido São José, está disposto a fazer isso. Maria está disposta a fazer isso. E ora, ela vai ajudar você, menina. Vai alertar você. Vai ensinar você. Vai frear você no seu namoro. Ora, quem vai ensinar você é José, porque há muita coisa de homem que ele precisa ensinar para você. E alertar você e frear você. E já imaginou que lindo? Não é apenas uma suposição, não. Você pode namorar assim. Para quê? Para que você e o seu namorado, para que você e o seu noivo possam viver castidade, pureza, virgindade até o casamento. Que eu sei que não é fácil. Primeiro porque a gente é gente. A gente tem organismo, tem sangue nas veias, tem sexualidade, claro que tem. E assim como o fogo é fogo, a nossa sexualidade é sexualidade, e a nossa sexualidade é fogo. Não se pode brincar com fogo, não se pode brincar com a sexualidade. Mas vai ser lindo para você, menina, ser ensinada por Maria e por José como se comportar. E eu digo, você é muito importante. Dentro do namoro, você é muito importante. Foi por isso justamente, sabendo da sua importância, porque se você não quer, se você é firme, você consegue levar um namoro santo, você consegue. Talvez o rapaz fique chateado, talvez ele reclame, talvez ele diga que vai partir para outra, se você não ceder, ele vai te deixar, mil coisas, ele vai fazer chantagem. Mas no fundo, se ele é o rapaz que Deus tem para você, e se é o rapaz que interessa a você, porque, vamos lá, você não vai querer casar com qualquer banana, né? Qualquer fraco, que cai, você vai querer ter um marido homem, um marido que é capaz de resistência, porque aquele que não resiste, agora durante o tempo do namoro, e parte para a sexualidade, ele não vai aguentar nada, não vai aguentar a criança chorando, não vai aguentar as dívidas, não vai aguentar os problemas, não vai aguentar você doente. Menina, pensa nisso, porque o fraco vai ser sempre fraco. Vai ser sempre fraco, o trouxa vai ser sempre trouxa, ele se mostra muito por cima, mas não passa de um banana, não passa de um trouxa. Aquele que não aguenta na sexualidade, não aguenta em nada, não aguenta em nada. Ele não vai aguentar quando você estiver grávida. Não vai aguentar, e vai partir para outra. Ele não vai aguentar os encantos das meninas, das secretárias, das mulheres que ele encontra na rua, no serviço. Não vai aguentar nada, e não vai aguentar as suas doenças. Você vai ficar doente também, claro que vai. Não vai aguentar os seus problemas, as suas situações difíceis. Não vai aguentar as dívidas. Não vai aguentar o salário pequeno.
não vai aguentar as coisas que faltam em casa, não vai aguentar criança chorando, criança doente, não vai aguentar. O trouxa vai ser trouxa, o frouxo vai ser frouxo, o mole vai ser mole sempre. Você quer se casar com um homem ou com um banana qualquer? Obrigue ele a provar que ele é homem, também se mantendo casto. Isso é do seu interesse. Isso é do seu interesse. Você é muito importante. Não vá nas insinuações dele, não. Ele vai fazer chantagens. Se partir para outra, parta. Que as outras fiquem com a banana. Você vai querer um homem para se casar. É por isso justamente que nos tempos de hoje a tentação tem feito com que as mulheres se enfraqueçam, com que as meninas se enfraqueçam. Infelizmente, pela novela, pelas tais novelas, pelas tais histórias que estão nas revistas, pela mentalidade corrente, pela conversinha das colegas. Infelizmente, a menina quer conhecer o fruto proibido. E a coisa mudou. Muitas vezes é a menina que parte para o ataque. É a menina que praticamente o rapaz não está querendo. Mas a menina parte para cima, que deixa o rapaz sem situação. Sem situação. Você está brincando com fogo. Está brincando com a sua família, está brincando com o seu futuro. Eu digo a você, isso é resultado da tentação que quer acabar com você, que quer acabar com o seu casamento. Você é muito importante. Se você quer se manter casta, se você quer se manter pura, se você quer se manter virgem, porque já é virgem, ou porque você tomou com o Senhor esse compromisso, e daqui para frente você vai manter virgindade. Você é muito importante para manter o seu namoro dentro da pureza, dentro da santidade. Você menina, você mulher, é muito importante, por amor de Deus, por amor daquele que Deus colocou ao seu lado, pelo Tobias que Deus colocou ao seu lado, por amor da sua família, por amor dos seus filhos. Não parta para o ataque, não. Sim, porque quem parte para o ataque são as prostitutas, são as meninas de programa. Você não é prostituta, você não é menina de programa para partir para cima daquele que Deus escolheu para você. Não parta não, por amor de Deus. E pelo contrário, peça muito, reze muito, para que Maria e para que José ensine ao rapaz que Deus escolheu para você. Eu digo para você, rapaz, para você a coisa é difícil, é fogo, mas você pode. E digo a você, assuma Maria. Ela vai te ensinar muito, vai te ensinar inclusive como tratar a mulher. Porque a gente infelizmente não sabe. E o mundo fez a gente desaprender. A gente acabou aprendendo tudo errado. Maria vai ensinar você como proceder com as mulheres. De maneira especial com aquela que Deus colocou como sua namorada. José vai ensinar muito a você. E vai ser muito importante você ficar atento a tudo aquilo que ele vai ensinando a você. E faça consigo mesmo, faça com o Senhor, faça com Maria e com José, que vão ser os seus companheiros de namoro, esse compromisso, esta aliança. Eu quero viver pureza, eu quero viver castidade como Tobias até o dia do meu casamento. E quero dizer também aos casados e as casadas, eu só não vou repetir tudo, mas você pode viver a sua vida conjugal assim, na santidade,
Você pode. Porque é preciso que o mundo veja que existem filhos de Deus, que não se casam, que não vivem o próprio casamento como os pagãos que não conhecem a Deus, porque somos filhos de santos. E diga comigo: eu sou filho de santos. 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 Eu sou filho de Maria. Eu sou filho de Eu sou Maria. guardado, eu sou protegido por José, Eu sou guardado, eu sou protegido por José, o esposo de Maria, o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus. Pai do Filho. Eu sou guardado por eles. Eu sou guardado por ele. Sou filho de santos. Eu sou filho de santos. Sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Sou santo também. Sou santo também. E quero caminhar para essa santidade. E quero caminhar para essa santidade. Eu não quero viver como os pagãos. Eu não quero me casar como os pagãos. Eu não quero partir para o casamento. Não quero partir para o casamento. Eu não quero viver a minha vida conjugal como os pagãos que não conhecem a Deus. Porque eu sou filho de santos. Porque eu sou filho de santos. Porque eu sou filho de Deus. Porque eu sou filho de Deus. Eu sou como Sara, eu sou como Tobias. Eu sou como Sara e eu sou como Tobias. Levantem as mãos, todas as Saras. Diga comigo: eu sou Sara. E eu quero viver santidade. Santidade no namoro, no noivado e no casamento. Eu quero ser pura, de mente, de coração e de corpo. E por isso eu me coloco diante de Deus, pedindo esta graça, pedindo a virgindade do corpo, da alma e do espírito. Seja qual for a situação da minha história, eu peço a graça da virgindade. Levante as mãos, todos os Tobias, solteiros ou casados, e diga comigo: eu quero ser forte, Senhor. Forte como Tobias, forte como José. Eu preciso da graça da fortaleza. O mundo já me judiou demais. A tentação já me machucou muito. Por isso eu digo um basta. E quero começar tudo de novo. Eu peço, Senhor, a pureza, a santidade dos pensamentos, do coração, da vontade, dos sentimentos. Dá-me, Senhor, a graça da virgindade. Seja qual for a minha história, feliz ou dolorosa, eu peço a graça da virgindade. Porque eu sou filho de santos, sou filho de Maria, sou filho de José. Acima de tudo, sou irmão de Jesus. Eu sou filho de Deus. Fiquem em pé todas as Saras e todos os Tobias, agora com palavras suas, levantando seus braços, vá falando ao Senhor, vá fazendo o seu compromisso com o Senhor. Sim, faça esse compromisso. Senhor, eu quero manter virgindade, seja qual for a minha história, Senhor. Sim, eu quero manter virgindade. Eu faço um compromisso, Senhor. Eu faço uma aliança, Senhor. Eu faço um voto, Senhor. Sim, um voto de me manter casto, Senhor. Eu renovo a minha manter consagração puro, a Ti, Senhor. Sim, Me meu entrega a Deus. Ti, Senhor. Meu Senhor. Eu sou Teu. Deixa só eu. Sim, Senhor, eu estou pedindo. Sim, Senhor, porque é preciso que o mundo veja. E eu quero, Senhor. Eu quero ser casto, eu quero ser puro, eu quero manter virgindade, Senhor. Sim, pela Tua graça. Eu sei que é só pela Tua graça, mas eu faço contigo essa aliança, eu faço contigo esse compromisso, Senhor. É contra tudo aquilo que o mundo pensa, é contra tudo aquilo que o mundo diz. Eu estou marchando contra a correnteza, Senhor, mas eu faço isso, Senhor, e eu quero isso, Senhor. Eu quero que isso se deflagre por toda a face da terra, Senhor. A nossa juventude pode ser santa, a nossa juventude pode ser casta, a nossa juventude pode
pode ser pura. Sim, Senhor, a nossa juventude pode ser virgem. Muito obrigado por isso, Senhor. E os nossos casamentos podem ser santos. O nosso matrimônio pode ser santo, Senhor. Pode ser casto, pode ser puro. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, porque não apenas revelas, mas porque nos empurras também, Senhor. Nos empurras para esta santidade, Senhor, para essa maneira de expressar a santidade. Sou teu filho, Senhor. Somos teus filhos, Senhor, e queremos, Senhor, esta santidade. Queremos pureza, queremos castidade, queremos virgindade, Senhor. Cantemos. Ou santos ou nada mais queremos ser. Com força. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santo ou nada. Os santos ou nada, os santos ou nada.